Pai, te agradecemos nesta manhã por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pelo teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua bondade que tem sido demonstrada todos os dias sobre nós. E nós te somos muito agradecidos e entregamos esse nosso tempo aqui ao Senhor. Dedicamos estes minutos que estaremos juntos para ouvir a tua voz e te conhecer melhor. Em nome de Jesus, que em tudo o Senhor seja glorificado. Amém. Amém. E o Ceia, obrigado pelo selinho que você adquiriu aqui na live. Deus te abençoe, querida. Meus amigos, lembrando a vocês que este nosso encontro, esta live será disponibilizada no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Depois você pode conferir. Não esqueça de dar um like, de compartilhar a mensagem. Isso é tão importante. Não sei se você ainda está me acompanhando lá no YouTube. Faça isso também no meu canal. Ative o sininho de notificações para você receber as novidades, as mensagens de música, de pregação, enfim. Então, se você ainda não acompanha o meu canal lá no YouTube, faça isso. Você pode se inscrever no meu canal. Tá bom? E Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Eu quero perguntar a vocês aqui nesta manhã. Você já foi perseguido ou perseguida injustamente? Já aconteceu isso em algum momento da sua vida? Você já foi perseguido, perseguida injustamente? E qual foi a sua reação? Conta para mim. Vamos lá. Você já foi perseguido injustamente? Qual foi a sua reação? Você já foi perseguida injustamente? Qual foi a sua reação? Que atitude você teve? Conta pra mim aqui. Se isso já aconteceu, que tipo de atitude você teve? A Márcia disse sim e não revidei, disse ela. A Roseli disse que muitas vezes foi perseguida. Vamos lá, você foi perseguido injustamente? A Meire disse sim. A Luzia Maria escreveu a reação de tristeza. A Romilda escreveu já fui sim perseguida e me calei. Franciele, sim, diversas vezes, fiquei entristecida. A Marise disse, ela teve um sentimento de indignação, mas ela esperou no Senhor. Cristiane, já foi perseguida, é muito ruim. Entregou a Deus a situação e foi resolvida. A Meire disse, antigamente eu ia para cima, mas agora deixo nas mãos de Deus. A Lena Frias escreveu, sim, por ciúme no trabalho. E ela agiu sempre com amor. A Roseli teve um sentimento de tristeza, decepção, chorou muito. A Ilceia disse que já foi perseguida, ficou muito triste e deixou tudo nas mãos de Deus. Margarida disse que teve um sentimento, ficou com medo, ficou quieta e preocupada, triste também. Larissa disse que chora, mas não reage, ela deixa nas mãos de Deus. Não revida, disse a Larissa. Deixa nas mãos de Deus. Claudete disse que sim, já foi perseguida, não revidou. Vamos lá. Solange, sim, já fui. Entregou a situação a Deus e tudo reverteu. Que bom.
Daniele Queiroz já foi perseguida no trabalho, evitava ficar aos olhos da pessoa, ficava inconformada e chorava. É isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos começar? Todos me ouvem aqui bem? Tá tudo ok na live? Dá um joinha para mim aí, para saber se tá tudo ok. Se vocês me ouvem bem, se está tudo tranquilo, para nós darmos continuidade. A Fabiana disse: foi perseguida, ofendida, mas hoje entrego diariamente para Deus. Joia. Então vamos lá, pessoal. Bacana, que bom vocês estão ouvindo. O texto que a gente está trabalhando é o de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, que diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Amém, amém. Vamos lá, pessoal. Bom, você é feliz? Você é feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Sim ou não? Você se considera uma pessoa feliz? O que é ser feliz? Né? Nesta série que nós estamos trabalhando, pessoal, nós estamos aprendendo uma maneira de ser feliz completamente diferente do mundo. Ser feliz para o mundo, o que é? Ser feliz para o mundo é ter dinheiro, é ter poder, é ter fama, é morar no melhor bairro da cidade, é ter um carro do último tipo, é ter posses. Isso é ser feliz aos olhos do mundo. O que Jesus definiu como felicidade em Mateus capítulo 5 é muito diferente, muito distante do que a sociedade prega. Vocês que estão me acompanhando nessa série de mensagens, vocês estão percebendo isso. Vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo juntos, que justamente aquilo que Jesus definiu como felicidade está muito, muito distante do que a sociedade prega para nós. Não é verdade? Não é isso que você tem entendido? Não é isso que você tem aprendido? E aí é o seguinte, você pode ser feliz aos olhos do mundo e não ser feliz aos olhos de Deus. E você pode ser feliz aos olhos de Deus e não ser feliz aos olhos da sociedade. Mas hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre a 8ª bem-aventurança, que está no versículo 10, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é
o reino dos céus. Segundo os teólogos, pessoal, esse texto aqui de Mateus 5 é a síntese da ética cristã. Se você quer entender a ética a partir dos olhos de Cristo, você não pode deixar de ler e estudar o Sermão da Montanha. Aqui é uma síntese da ética cristã. Esse é o padrão, gente, de felicidade dado por Jesus. Esse é o padrão dado por Jesus. E eu queria ver com vocês aqui alguns aspectos deste versículo 10. Né? Primeiro aspecto, anote aí, por favor. Primeiro aspecto. O que significa a expressão bem-aventurados? O que significa a expressão bem-aventurados? Bom, a expressão bem-aventurados no grego traduz a ideia de um estado de felicidade. Ela aparece no Novo Testamento cerca de 50 vezes. E aqui, gente, o texto está falando sobre o que é ser feliz aos olhos de Jesus. Você quer ser uma pessoa realmente feliz? Deseja isso? Você gostaria de ter uma família feliz? Então, volte os seus olhos para aquilo que a Bíblia chama de felicidade. O que é ser feliz aos olhos de Deus? O que é ser feliz aos olhos de Deus? Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Portanto, veja, o primeiro fato é a afirmação de Jesus de que é possível sim ser feliz, é possível ser feliz. E a felicidade de Deus é um estado perene do coração, é um estado de ser do indivíduo. Isso é felicidade de Deus. A felicidade do crente independe, gente, das circunstâncias, independe do momento. O crente pode passar tribulação, pode passar uma crise, pode passar sofrimento, mas isso não o impede de declarar: eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. E é uma história muito interessante, não sei se vocês conhecem a história de um homem chamado Horatio Spafford. Horatio Spafford. Ele foi um advogado convertido no século... Ele se converteu a Cristo no século XIX. E ele apenas escreveu um hino, gente. Ele escreveu um hino na sua vida, mas não precisava de outro. Este homem pretendia passar as férias com a família, mas antes ele disse assim para sua esposa: olha, vai na minha frente, eu tenho alguns negócios ainda aqui para resolver e eu te encontro mais adiante. Então a esposa dele e as suas 4 filhas tomaram um navio e foram viajar. E no dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. E na soberania de Deus, que nós não entendemos, as 4 filhas daquele casal morreram. Você imaginou? Imagina uma situação dessa. E aquele homem, o Horatio Spafford, ele foi ao encontro da sua esposa, que havia sido levada a um hospital no país de Gales. E quando ele está em um navio dirigindo-se para lá, ele pergunta ao comandante se ele sabia mais ou menos onde o outro navio tinha afundado. E o comandante mostrou o local do acidente. E aquele homem, então, o Horatio Spafford, olhando aquelas águas, olhando para aquele mar, ele escreve um dos hinos mais marcantes de toda a cristandade. O hino que você conhece, que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Lindo esse hino, não é não, gente? Tradicional, maravilhoso. Mas veja, a felicidade de Horatio Spafford não dependia das circunstâncias. Ele sabia que um dia, pela graça de Deus, ele reencontraria suas filhas no céu. Sua felicidade estava em Cristo e não naquela situação triste de morte, de perda, de dor. Então, gente, felicidade é isso. Felicidade é isso. Felicidade é, apesar das dificuldades ou de uma grande perda, experimentar um estado inexplicável de felicidade que vem do Espírito Santo de Deus. Então, que você e eu sejamos efetivamente felizes em Jesus Cristo, independentemente de qualquer circunstância. Amém, pessoal? Segundo, anote aí, por favor. Segundo aspecto dessa mensagem que eu quero falar com vocês. O que é ser perseguido por causa da justiça? O que é? O que é ser perseguido por causa da justiça? Olha, neste mundo, meus amigos, nós sofremos perseguições. Muitos são perseguidos no trabalho, outros são perseguidos pelo chefe ou pelo patrão. Às vezes, um aluno é perseguido pelo professor. Hoje em dia, a moda é alunos perseguirem professor. Ao contrário, às vezes uma pessoa ela é perseguida por um ato errado que cometeu, né? Gente que é perseguido até mesmo por causa de um crime. Enfim, mas o texto aqui, preste atenção nisso, o texto não diz que a felicidade é para todos que são perseguidos. Não é isso que o texto está dizendo. É somente para aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Diz o texto, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É especificamente sobre esses que o texto está se referindo. Muitos homens na Bíblia sofreram perseguições por causa da justiça. Mas observe que eles foram perseguidos por causa da justiça de Deus, não por causa da justiça dos homens. Entende? Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. José, lá no Velho Testamento, ele foi perseguido porque ele não quis adulterar com a mulher de Potifar. Em nome da justiça e fidelidade a Deus, ele foi lançado na cadeia. Outro exemplo, Daniel, ainda no Velho Testamento. Ele foi perseguido porque ele não aceitou se dobrar diante de outros deuses da Babilônia. Ele só tinha um Deus a quem amava e servia. E por isso ele foi jogado na cova dos leões. Claro, recebeu o livramento de Deus. Outro exemplo do Velho Testamento, Elias. Elias foi perseguido porque não fez a vontade de Jezabel, a esposa do rei Acabe, uma mulher má, uma mulher terrível que queria corromper o profeta. Quer ver outro? Vamos para o Novo Testamento agora? Pessoas que foram perseguidas por causa da justiça? João Batista. João Batista, no Novo Testamento, foi perseguido porque ele denunciou o pecado do rei Herodes, que estava adulterando com a própria cunhada. E isso custou a sua vida. Outro no Novo Testamento que foi perseguido foi Estevão. Foi perseguido porque ele pregava a palavra de Deus. E ao ouvir a sua mensagem, alguns homens se inflamaram de revolta e se levantaram contra Estevão e o apedrejaram. O apóstolo Paulo estava presente na morte de Estevão. Mas depois Paulo se converteu e também começou a ser perseguido. Porque ele queria cumprir a sua missão de pregar aos gentios. Então, meus amigos,
Esses foram homens, e poderia citar vários outros. Foram perseguidos por causa da justiça de Deus e não da justiça dos homens. Disseram a Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna, no século II, disseram o seguinte para este homem: olha só, negue a tua fé. Se negares, serás livre da prisão. Disseram isso para Policarpo. E este homem, já com mais de 90 anos de idade, ele respondeu o seguinte: como é que eu posso negar ao meu Senhor que jamais me traiu? Como é que eu posso negar ao meu Senhor que jamais me decepcionou, que jamais me abandonou em 90 anos? Eu jamais farei isso com ele. Eu amo Jesus. E então, qual foi o resultado? Este homem foi torturado até a morte. Foi torturado até a morte. Veja, esses homens e outros mais da atualidade, como Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, foram perseguidos por causa da justiça. E Jesus diz que essas pessoas são bem-aventuradas. Essas pessoas são felizes. John Stott, capelão-mor da Basílica de Westminster, em Londres, certa vez ele disse que a perseguição sempre estará presente na vida de um servo de Deus e de um profeta do Senhor. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, declara o seguinte sobre a vida cristã, lá em 2 Timóteo 3,12. Paulo diz assim para Timóteo: quem quiser viver uma vida justa, uma vida piedosa, padecerá perseguições. Palavras de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,12. Então, se você quiser viver uma vida justa, o meu amigo aqui, o Edson, amigão querido, então, se você quiser viver uma vida justa diante de Deus, se você quiser ser um crente honesto, se você quiser fazer a vontade de Deus, se você quer ter uma vida santa no altar de Deus, você vai sofrer perseguições. E eu quero dar aqui exemplos de como é que nos dias de hoje nós somos perseguidos. Como é que nos dias de hoje nós somos perseguidos? Então veja, eu vou dar 3 exemplos. Olha só, existe a perseguição através das leis injustas. Existe a perseguição através das leis injustas. O que são? São aquelas leis arbitrárias, criadas com a intenção clara de perseguir o cristianismo. Leis que são completamente contrárias à justiça de Deus. O evangelho, amigos, é perseguido em muitas nações, como Albânia, o Irã, Iraque, China, Sudão, Senegal, onde as leis são criadas para perseguir, para maltratar e até assassinar os cristãos. Então aqui está o primeiro exemplo: perseguição através de leis injustas. Quer ver um outro exemplo? Perseguição pelo estilo de vida. Perseguição pelo estilo de vida. Muitos que querem viver corretamente, viver as verdades do evangelho, são vistos como pessoas descontextualizadas. São vistos como pessoas atrasadas, caretas. São perseguidos porque não se embriagam, porque não se drogam, porque não vão às baladas. Enfim, por causa de um estilo de vida que incomoda as pessoas. Por isso são perseguidos. E nós aqui, queridos, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Quer ver um outro tipo de perseguição? A perseguição através da própria cultura. Perseguição através da própria cultura. Quando nós não participamos, por exemplo, da cultura da propina, da cultura da corrupção, da cultura do engano, de passar os outros para trás, do envolvimento com coisas erradas, então nós somos perseguidos. Percebem isso, gente?
Percebem? Às vezes, em seu trabalho, querem que você minta. Às vezes lá no seu trabalho desejam que você seja corrupto, que você entre no esquema. Senão, você não cresce e até pode ser demitido, demitida. Não é verdade isso, gente? Enfim, são tantas maneiras pelas quais nós somos perseguidos. E todas elas têm o dedo do diabo, pessoal. Se você está sendo perseguido porque é fiel, se você está sendo perseguido porque é dizimista, se você está sendo perseguido porque você trabalha honestamente, não se envolve com álcool, com drogas, com a sujeira deste mundo, não entra na corrupção, no esquema de corrupção deste mundo, saiba você que você é bem-aventurado aos olhos de Deus, pois você está lutando pela justiça do reino. Você é um bem-aventurado, você é feliz aos olhos de Deus, porque você está lutando pela justiça do reino. Dê glória a Deus por isso. Terceiro aspecto dessa mensagem, anote aí, por favor. Terceiro aspecto, também uma pergunta: o que fazer com os que nos perseguem? O que a gente tem que fazer com aqueles que nos perseguem? O que fazer? O que fazer quando estamos sendo perseguidos? Agredir? Nós vamos agredir? Vamos agir com vingança? Nós vamos comprar uma arma? É isso que Jesus ensina a gente? Olha, compra a arma e está tudo resolvido. Como é que nós vamos agir, pessoal, quando nós estamos sendo perseguidos? Nós vamos xingar, agredir, agir com vingança, comprar arma para matar o fulano? Não, gente, não. Quem pensa assim não conhece o Evangelho, não conhece a Bíblia, não conhece a Bíblia, não conhece Jesus, não conhece Jesus. Há duas coisas que nós precisamos considerar. Duas coisas, anote aí. A primeira coisa que Jesus mandou a gente fazer quando isso acontece, quando nós somos perseguidos, a primeira coisa que ele nos ensina é orar por aqueles que nos perseguem. É orar. Primeira coisa é oração. Alguém pode dizer assim a Deus, né? Ah, Deus, isso é difícil. O meu desejo é que essa pessoa morra. Você já pensou assim também? Acho que todos nós já pensamos, né? O meu desejo é que essa pessoa morra. Ela está me perseguindo, ela está me fazendo mal, está fazendo mal contra a minha família, está fazendo mal com a minha vida. Senhor, como é que eu vou orar por essa pessoa? No início, talvez você não consiga nem dizer o nome da pessoa. Você tem dificuldade até de soltar o nome, de pronunciar o nome dessa pessoa. Mas não tem problema. Você pode dizer assim: Senhor, eu estou orando por aquele sujeito que me persegue e eu não aguento mais. Minha vontade, Senhor, olha, meu desejo é de agredi-lo. O meu desejo é de matá-lo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Ore. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que fazer é entregar essa pessoa nas mãos de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer diante de uma perseguição é orar pela pessoa. Segunda, entregar nas mãos de Deus. A Bíblia não autoriza nos vingar. A Bíblia não autoriza você comprar arma e ferir o outro. Não autoriza. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E mais, não adianta você achar, presta atenção no que eu vou dizer, não adianta você achar que Deus vai agir conforme você deseja.
Porque muitas vezes o que nós queremos é que Deus nos vingue. É isso que nós queremos. E aí sabe o que a gente fala, pessoal? A gente fala assim para Deus: ó Senhor, eu não vou fazer nada, mas eu quero ver essa pessoa sendo destruída pelo Senhor. Que o Senhor a destrua, eu não vou fazer nada. Eu preciso, Senhor, ver isso. E se ela sofrer um acidente de carro, eu vou glorificar o teu nome. Vocês percebem como é que nós somos, queridos? Como a gente é ruim, não? Então Deus não vai agir segundo aquilo que você quer, muitas vezes. Deus vai agir, não vai agir conforme aquilo que você deseja. Porque o que nós queremos, no fundo, é a vingança mesmo. Nós queremos a destruição do outro. A nossa carne é inclinada à vingança, pessoal. Não é? Mas você então ore a Deus. Você ore a Deus e diga: Senhor, eu estou entregando essa pessoa nas tuas mãos. Eu não posso com ela. Eu não tenho conseguido vencer essa situação. Mas hoje eu quero colocá-la diante do Senhor. Eu quero colocá-la diante de ti. Irmãos, como é difícil ser cristão e viver a plena vontade de Deus, hein? Porque na nossa carne nós queremos esganar o fulano. Nós queremos partir para cima. Nós queremos vingança, nós queremos a destruição do outro. Como é difícil isso, né? Ser um cristão e viver a plena vontade de Deus. Mas, como diz as Escrituras, a vontade do Senhor sempre é boa, sempre é perfeita e sempre é agradável. Você crê nisso? Você crê nisso? Mais um aspecto dessa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui nesta manhã. Mais um aspecto importante para nós pensarmos, refletirmos e estudarmos. Número 4. Qual é a bênção dos que são perseguidos? É outra pergunta. Qual é a bênção dos que são perseguidos? Qual é a bênção? A bênção para quem é perseguido, gente, é que deles é o reino dos céus. Lembra que eu disse para vocês que nesse sermão da montanha, as bem-aventuranças, Jesus está falando sobre uma qualidade e uma promessa, uma bênção. Então a gente percebe que aqui durante esse sermão a gente vê uma qualidade que Jesus destaca e depois uma promessa. Então ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito, uma qualidade, e depois uma bênção, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, uma qualidade, depois vem uma promessa de bênção aqui, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança, e assim vai, assim por diante. Então, a bênção para quem é perseguido é que deles é o reino dos céus. Há uma diferença entre reino de Deus e o reino dos céus. Há uma diferença. O reino de Deus, gente, já chegou entre nós. O reino de Deus foi implantado na terra através da morte e da ressurreição de Jesus. O reino de Deus está no mundo através da igreja de Cristo, que somos nós. Aí está o reino de Deus. Mas o texto não está falando sobre o reino de Deus. O texto está falando do reino dos céus. Então há uma promessa aqui, pessoal. Uma bênção futura. Quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a única recompensa que ele podia esperar naquela hora era o reino dos céus. Quando Paulo foi decapitado por causa do evangelho, a única recompensa que ele podia esperar era o reino dos céus. Então, o reino dos céus chegará para todo aquele que é perseguido. Amigos, nós não sabemos como vai terminar a nossa vida. Você não sabe como vai terminar a sua vida, a gente não sabe.
Só sabemos que cada vez mais padeceremos perseguições, isso a gente sabe. Mas há uma promessa para o nosso futuro. Há uma promessa que não tem sido mais pregada nos dias de hoje. A promessa é que um dia nós vamos entrar no céu. O céu é um novo estado, o céu é um novo lugar, o céu é um novo momento na história da vida daquele que crê em Jesus Cristo. Então, bem-aventurados, felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O céu é nosso. Se um dia as portas da igreja que você frequenta forem fechadas e formos perseguidos, separarem as nossas famílias, queimarem as Bíblias e começarem a matar os cristãos por causa de Jesus, saiba que somos bem-aventurados e herdaremos o reino dos céus. Quem espera em Cristo somente para viver aqui, como diz Paulo, é o mais miserável de todos os homens. Se você só espera nesta vida, quem espera em Cristo somente para viver aqui é o mais miserável de todos os homens. E eu quero concluir essa ministração de hoje. Quero concluir com vocês. E eu quero perguntar: você tem sido perseguido por causa da justiça? Isso tem acontecido hoje com você? Você tem sido perseguido por causa da justiça? Se isso tem acontecido na sua vida, porque você é fiel a Deus, louve a Deus, louve a Ele, louve ao Senhor, porque o reino dos céus pertence a você. Sabe o que é triste, pessoal? É que há muita gente que frequenta as igrejas e não creem mais no céu. E mais, tem pessoas que estão na igreja e não têm certeza de que, se morrerem hoje, entrarão no céu. Se você está sendo perseguido, perseguida, porque é fiel a Deus, o reino dos céus pertence a você. Tem alguém te perseguindo? Tem? Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa agora, em nome de Jesus. Tem alguém que está tentando destruir a sua vida por causa do Evangelho? Ore por essa pessoa e peça a Deus que tenha misericórdia dela. Clame. E entregue esta pessoa nas mãos de Deus e diga: Pai, me ajuda, resolva o que eu não posso resolver. Eu não consigo resolver essa situação, mas eu entrego nas tuas mãos. Ore a Deus e entregue a situação nas mãos de Deus. Peça a Deus para que Ele te prepare, porque um dia, talvez, na grande tribulação no final dos tempos, nós seremos duramente perseguidos. Mas graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus. E a você que ainda não tem certeza da sua salvação, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que nunca tinha ouvido esse tipo de evangelho, o evangelho da renúncia, do compromisso, da entrega, e você gostaria e quer um dia entrar no reino dos céus, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue. Pergunto a você, se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Que o Senhor te abençoe. E como disse Jesus, como disse o Senhor Jesus, bem-aventurados, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém. Pai, te agradecemos por esta palavra de hoje. Te louvamos, bendizemos o teu nome, porque sabemos que o Senhor está conosco, apesar das lutas, das crises, das tribulações, das perseguições, como ouvimos nesta manhã, mas sabemos que o Senhor se faz presente na nossa vida e nos nossos dias. Pai, entregamos toda e qualquer situação de perseguição ao Senhor. Entregamos, fazemos esta ação, este exercício de entregar a Ti. A Tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele.
e o mais Ele fará. Então nós queremos entregar essa situação a Ti, Pai, em nome de Jesus. E você que me acompanha nesta live, se vem à sua mente, alguém que tem perseguido você, faça esta oração também. Entregue esta pessoa nas mãos de Deus. Não busque a vingança, mas diga: Senhor, aqui está, essa situação eu não consigo mais resolver, mas eu entrego essa situação nas Tuas mãos. É o que fazemos, Pai. É o que fazemos nesta manhã. Há coisas que nós não conseguimos resolver, mas o Senhor que sonda e conhece o coração, o Senhor que conhece cada pessoa, o Senhor pode agora intervir em toda e qualquer situação, e todo tipo de perseguição pode se encerrar ainda hoje. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode mover o coração. O Senhor pode quebrantar este coração duro desta pessoa que tem perseguido, tem causado um mal-estar, perseguido a família, perseguido a vida desta pessoa que hoje está orando. Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti, Senhor, essa situação que não conseguimos resolver, mas o Senhor sabe o melhor. O Senhor sabe como resolver. Em nome de Jesus, a Ti entregamos a nossa vida, o nosso coração e todo o nosso ser a Ti, sabendo que um dia estaremos com o Senhor. Um dia estaremos com o Senhor. E lá será um tempo de alegria, de glória, de felicidade plena, porque estaremos diante do Rei dos Reis e diante do Senhor dos Senhores. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor nos dê um dia abençoado e uma semana vitoriosa para a Tua glória. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.